Olá, mulherada simplifica. Não tem nenhum sentido e significado na nossa vida se a gente não aprende a simplificar. E simplificar não significa perder o valor das coisas ou tornar as coisas fúteis ou sem valor. Significa que a gente vai conseguir fluir melhor, mesmo com os desafios que a vida adulta nos apresenta. Eu quero muito te pedir, curta, comenta, compartilha, chama as amigas, manda para a mãe, para a tia, para a avó, para aquela mulher que você gosta muito de estar perto dela, mas que você sabe que ela tem um desafio, às vezes ela fala demais, às vezes ela atrapalha em algo, mas ela faz isso por falta de conhecimento. E nesse programa aqui, nós estamos apresentando uma forma de conhecimento possível, gostoso e que te faça fluir diante da tua vida. Então, a primeira coisa que você vai fazer nesse episódio é mandar para pelo menos 3 amigas, Mulherada Simplifica, para que você simplifique a sua vida e simplifique o entorno também, combinado? Nós vamos falar hoje sobre algo que é trabalho. Por muito tempo a gente pensou tripalho, difícil, desafiador, carrega, um trabalho escravo. Não é isso. Hoje nós estamos pensando na saúde mental do trabalhador. Quando eu tenho saúde mental, eu tenho qualidade de vida. Quando eu tenho saúde mental, eu quero ir para aquele lugar que é o lugar onde eu encontro sustento e trago o sustento da minha família. Mas para isso, a gente precisa se desenvolver. Nós estamos pensando no Ministério do Trabalho com a NR1. Você já ouviu falar? A NR1 faz um movimento, sim, de mapear as questões mentais para te ajudar a gostar daquilo que você faz. Já ouvi dizer, não é certeza, mas eu acho importante ressaltar, que bom mesmo é a gente trabalhar com o que gosta, porque vai até parecer que não estamos trabalhando. Nem todo mundo consegue isso, mas conseguir trabalhar num lugar onde a gente se sente respeitado, a gente tem espaço de fala, a gente tem equilíbrio nas relações, isso tudo pode melhorar a nossa vida e fazer com que o nosso trabalho valha a pena. Eu não volto bagaço para casa, não. Eu volto para casa fazendo a função, que é o trabalho, que é os filhos, que é a família, que é o relacionamento, tudo para completar os pilares da vida adulta. Então, se você é adulta, vem pra cá, porque hoje eu não vou conversar sozinha não, eu vou conversar com uma querida mesmo do meu coração, que é a Carla Carvalho. Ela vai falar o terceiro sobrenome que eu não sei, mas ela vai me ajudar nessa missão, porque ela é advogada e ela trabalha com a NR1, implementando a possibilidade da gente ter saúde mental no local de trabalho. Então, Carla, seja muito bem-vinda. Comece se apresentando e fala o seu nome pra gente. Bom, esse que você não conseguiu falar é o Chequete que eu acrescentei, né? Carla Carvalho Chequete. E primeiro eu queria te agradecer imensamente por esse espaço, pela oportunidade de estar aqui com você, trocando um pouco sobre isso, desmistificando um pouco sobre o que é a NR1, porque a gente tem lido muita coisa e vem NR1. E aí, o que é NR1? E é novo e tem que implantar, e a partir de 26 de maio de 2026 já vai ter fiscalização. Então, Calma. peraí, vamos lá, né? As NRs não são recentes, né? Elas Então, antes vêm... da gente entrar no É. NR1, você é advogada, né? E como advogada, a gente pensa muito em leis, processos, implementação. Mas você está falando de flexibilidade, você está falando, né, de encontro com o outro, de olhar as necessidades, de pensar que por trás daquele trabalhador tem um sujeito. Eu quero que você Uhum. fale um pouquinho da sua carreira e como que essa flexibilidade no direito começou. Uau, vamos lá. Bom, a minha formação, né, é em direito, mas eu fiz um técnico em administração hoteleira também, né? E antes, o meu segundo grau foi em formação de professores. E naquela época eu já gostava de ler muito sobre psicologia, comportamento humano. Minha mãe é psicóloga e ela fez a faculdade quando eu
era adolescente, então muitas coisas eu assim acompanhei, né? E isso foi me motivando, né? Quando eu fiz a administração hoteleira, que eu comecei a ter introdução a estudos de direito, algo ali também moveu dentro de mim e eu acabei indo estudar direito. Mas dentro da faculdade, aquela coisa assim da gente ter um embate, de ser bélico, me incomodava muito, né? Aquele processo de que um tem que ganhar e o outro tem que perder. E aí, nesse contexto, eu busquei dentro do direito algo que me fizesse sentir bem com o que eu estava fazendo, e aí eu fui estudar mediação de conflitos. Quando a gente estuda mediação de conflitos, a gente precisa entender o ser humano, né? Então isso foi me dando mais vontade de buscar sobre análise comportamental, sobre psicologia positiva, comunicação violenta, que foi quando nós nos conhecemos no curso de comunicação não violenta. E então, assim, hoje eu me intitulo como uma advogada que trabalha a parte humanizada. Você não vê a pessoa como um processo, você não vê aquela demanda como um divórcio, mas vê com a história daquela pessoa, né? Então as pessoas têm histórias, têm demandas, têm questões que muitas vezes podem trazer gatilhos, e a gente também vai se trabalhando com isso, né? Para a gente poder entender o nosso limite, entender aquele outro que está ali com a gente. Então, todas essas ferramentas, né, que eu fui tendo a possibilidade de estudar, de ter o contato, algumas mais aprofundadas, outras não, foram me trazendo essa diferenciação dentro do direito, né? E aí, hoje, com essa questão da NR1, que também, para mim, é algo que não é tão, né, tá mais ligado ao direito do trabalho, do trabalhador, que é algo que eu não me aprofundei. Mas, durante muitos anos, eu ainda na faculdade, em 1998, meu pai, ele abriu uma empresa de medicina e saúde ocupacional. Meu pai era médico do trabalho, meu irmão engenheiro do trabalho, meu pai higienista ocupacional. E aí, desde a criação da empresa, eu auxiliava ele em todas essas implementações, não só na parte contratual, né? Mas eu procurava estar sempre lendo e buscando saber. Então, as NRs, elas foram instituídas em 1978 por uma portaria do Ministério do Trabalho, e a NR1 era só disposições gerais, né? Então a gente tem mais de 30 NRs e cada uma falava sobre uma coisa. A NR5, implementação de CIPA, né? NR7, que era o PCMSO, de saúde ocupacional, a NR9, o PPRA, de riscos ambientais, né? NR17, de ergonomia, tem NR que fala sobre eletricidade. Então, a NR1, enquanto disposições gerais, ela trazia uma leitura diferente do que é hoje, porque hoje a NR1 ela é disposições gerais e gerenciamento de riscos. E aí, nesse gerenciamento de riscos, entra todos os riscos que já eram tratados antes, né, de agentes físicos, biológicos, químicos, né, a questão da ergonomia, e entrou a nomenclatura, né, de riscos psicossociais, e que aí a gente traz para esse campo da saúde mental. Em 2022, durante todo esse tempo, né, de 78 para cá, a Organização Internacional do Trabalho, ela vem trazendo estudos, né, apanhados, e a gente tem um comparativo aí, o próprio programa, né, do governo com os afastamentos, né, viu que em 2022 teve um boom de afastamentos por depressão, ansiedade,
ansiedade por adaptação no trabalho. E aí, por conta desse boom de afastamentos, né, que perdia para dores, né, dores musculares e lesões no ombro, né? Então, assim, em primeiro lugar estava o afastamento por doença mental. E aí a gente faz um paralelo, porque 2022 foi logo pós-pandemia, né? E aí a gente começou a ter esse outro olhar, né? Então o Ministério do Trabalho, ele falou, bom, precisa ter um gerenciamento, né? Não só desses outros riscos, né? Da saúde ocupacional como um todo, né? Porque a organização do trabalho interna de uma empresa vai impactar também na saúde mental e o que veio a ser o risco psicossocial, né? Então, o Ministério do Trabalho instituiu um manual, né? Um manual que não é pequeno, né? Tem 140 páginas, mais a parte do psicossocial, que são mais 19 páginas, para a gente poder entender que não é só papel, né? Não é levar um aparelho que vai verificar o ruído, porque esse ruído do trabalhador lá também traz dano à saúde mental, né? E quanto isso impacta. E aí a gente vai indo além. É algo que está muito novo, né? As empresas ainda estão muito assustadas, eu tenho observado isso, de como vai ser essa implementação, de como vai ser algo tão subjetivo, né? Porque você trabalhar a saúde mental, aí até eu te questiono, né, para a gente fazer esse bate-bola em relação a isso. Então, eu li as 140 páginas mais as 19, porque assim, eu fiz uma atualização, eu acho que é importante, porque eu hoje não estou no corporativo, mas eu sou convocada da palestra, né? E antigamente a gente via essa questão de dar uma palestrinha, vem dar uma palestrinha, vem trazer um conhecimento. Não é sobre isso. É sobre um mapeamento de risco, né? E aí são duas vertentes. A primeira, né? Não é só psicólogo que pode fazer isso, né? A gente tem engenheiros que fazem, psicólogos, advogados, né? A própria ANR traz isso, né? Da pessoa com a formação que pode fazer. Porém, o mapeamento, ele tem dados até do Ministério do Trabalho, que você envia para as empresas, para os setores, o mapeamento de risco. E quando a gente mapeia, a gente vai pensar, e isso é uma coisa bem importante, né? Porque o Ministério do Trabalho, ele não coloca lá como regra ou como parâmetro quantas pessoas tem que fazer da empresa a avaliação. Eu acredito que é importante, quanto avaliador, como implementador, né, da NR1, a gente ter o máximo possível de colaborador, da pessoa que abre a porta, da pessoa que higieniza o banheiro, da pessoa que está na direção da empresa, todos responsáveis em preencher aquilo que fala dele. Né? Porque, assim, quem está na direção, ou se não, empresas que, por exemplo, só captam informação da gestão. A gestão tem uma visão muito diferente. E quem estiver atento à prevenção vai olhar para esse aspecto de buscar implementar com todos, porque isso vai ficar como um parâmetro para eles, né? É uma garantia de que ele pode dar efetividade a partir de algo que ele vai estar realmente vendo como vai acontecer. Porque é muito fácil você querer metas, é muito fácil você querer produtividade, mas e o humano que está ali? Né? Porque a pessoa, ela tem uma capacidade de fazer algo, mas cada um é um único, né? Então, como eu vou lidar com aquela pessoa para poder pedir que ela me traga metas satisfatórias para minha empresa, se ela vai estar tendo funções que não condizem com o pessoal dela, a descrição, né? de cargos e salários, né? Então, assim, esse mapeamento, ele vai também conversar muito com o compliance da empresa, porque a empresa, ela vai fazer o organograma dela,
né, a descrição dos cargos e funções, a pessoa vai saber exatamente o que ela vai fazer, o que ela vai precisar entregar, porque a pessoa, quando não sabe o que ela vai precisar entregar, o famoso faz tudo de uma empresa, é um excelente candidato. A burnout, a estresse, a licença. Exatamente, porque ele vai chegar lá e ele não sabe nem o que ele vai fazer. Então a pessoa, sabe, ser orientada a ter um checklist, né, a entender o que é na função dela, o que é prioridade, o que ela pode delegar, aqueles quadrinhos que a gente vai fazendo, né, o que é importante, mas que o que é urgente, né? Então, assim, são pequenas coisinhas, pequenas situações no dia a dia de uma empresa que somente o gestor vai saber como funciona aquela empresa. Então, aquele gestor precisa entrar em contato com uma pessoa do RH e trazer uma equipe multidisciplinar que vai atender a alma daquela empresa. E não podemos esquecer que empresa são pessoas. Exatamente. A gente tem missão, valores, uma cultura empresarial, mas a empresa é feita de pessoas. E eu já trabalhei 12 anos no corporativo, né? E eu trabalhei numa empresa que ela tinha uma cultura do treinamento. A gente vivia treinando gente e não estabelecia ninguém. Então, quem ficava, acabava que estava sempre muito sobrecarregado. Porque a gente estava treinando pessoas e aí, às vezes, a gente passava o dia treinando, tinha que ficar além do horário para poder fazer o nosso. E era um desafio muito grande e isso não era visto. E uma das questões lá, né, dos quesitos da NR1 é setores que têm uma sobrecarga de alguns e uma ociosidade de outros. E isso também afeta o nosso emocional, porque como pode? Eu que tenho que trabalhar, eu sou o camelinho daqui, enquanto o outro está de vida boa. Né? E isso tem que ser olhado, pontuado e direcionado para que haja equidade, né? Eu acho que essa é a palavra, equidade, né? Nas relações, na relação de trabalho. Exatamente. Eu costumo dizer que o trabalho é uma grande família, né? Tem o primo fofoqueiro, a tia esperta, o irmão que só dorme. É uma família. E o campo parece que vai trazendo os perfis para a gente evoluir. E a gente não pode fugir, né? Somos seres relacionais e a gente passa muito tempo no ambiente de trabalho. Inclusive, algo que chama muita atenção no rol exemplificativo da NR1, que o trabalho remoto, você viu? Que o trabalho remoto é considerado como risco pela questão do isolamento, né? Então, é muito importante as pessoas entenderem, né, que essa questão da troca, essa questão do relacionamento, né, é também necessária dentro do ambiente de trabalho, né? Então a gente também Só um pouquinho desse trabalho remoto que eu acho que é bem importante. Além disso, no trabalho remoto que foi pós-pandemia, o despertar da importância de olhar para o trabalhador, né, é que a gente trabalha 24 horas por dia. A gente trabalha muito. A gente não entende que horas que eu paro. Eu tô em casa, eu tô trabalhando, então assim, alguém ligou meia-noite e eu escuto isso na clínica, relatos assim, falou, atende agora, faz tal pagamento agora. E eu, mas gente, é assim indiscriminadamente, não tem hora para começar, não tem hora para terminar. Não tô na academia, eu paro o treino e vou para casa para resolver. Então assim, será que melhorou? Será que piorou? E o quanto que eu estando em casa, eu ainda sou pessoa, eu ainda sou família, eu ainda sou... Porque tudo isso vai falar de empresas impositivas, que é como mesmo que você não pudesse, mas também o eu, né? Que como eu tô em casa, eu vou acumulando e nunca volto a ser só apenas a minha identidade, né? A gente acumula muito, né?
essa questão da gente no dia a dia e absorvendo tarefas que muitas vezes não são nossas, a gente aprender a delegar, né? E isso num ambiente corporativo, a gente vê que explode, né, determinadas situações exatamente por... A gente vê quando que a pessoa chega no limite do burnout, né? Então, a gente vai seguindo um fluxo que nem sempre é satisfatório. Saudável, né? Isso é bem importante pensar, né? Que além da gente saber o que eu tenho que fazer aqui, qual é meu cargo e salário, funções estabelecidas para mim, se eu tenho apoio, se eu tenho como pedir. Mas uma das coisas que estão lá são as questões da convivência, muitas coisas que a gente vê na tratativa de silêncio, preferência de uma chefia por tal e tal funcionário, um funcionário que é anulado no local de trabalho. Como que a gente pode pensar sobre essas questões? Porque às vezes a pessoa está nos ouvindo e ela está vivendo e ela está achando que aquilo que ela está vivendo é normal. Não é normal, não é pode, normal. né? Agora tem uma NR1 para iniciar. Esse é um dos grandes desafios, a meu ver, né? Porque ela vem como uma novidade, né? E como fica a pessoa em termos de se sentir segura para falar algo que ela já vinha sentindo com um gestor, né? Então, você fica naquela, a pessoa precisa do trabalho, né? É a renda, nós somos capitalistas, né? Mas ao mesmo tempo ela tem uma série de questões ali no ambiente de trabalho que fazem com que ela, né, tenha transtornos, ansiedade, depressão, e isso é um grande desafio Desejo de para morrer, mapear. Então, suicídio em algumas empresas. Isso tudo a gente tem que deixar marcado bem importante. Eu lembro uma vez na faculdade, esses post-it, né? Essas coisas que você coloca para marcar. Eu li um texto de uma pessoa em Nova York que ela marca aquilo ali, ela vai colando e ela pula da empresa. De tanta tarefa que ela tinha que cumprir, e ela marcava tudo, a empresa era toda marcada com aquelas cores, né? Amarelo. E aí ela, desesperada, porque a pessoa enlouquece. A pessoa enlouquece. E aí ela vai e se joga ali naquela situação. E eu fiquei, meu Deus, o que acontece? Empresas como, não vou falar nome, mas que a gente sabe que não pode ir ao banheiro, empresas importantes que funcionários usam fralda para não ir ao banheiro. E há pouco tempo nós tivemos um atendente de uma lanchonete fast food que ele faz xixi no setor porque ele não podia sair para o banheiro, que não tinha ninguém para rendê-lo. isso nós estamos falando de grandes empresas. E as empresas menores também, né? Aquelas empresas que muitas vezes são familiares, com poucos funcionários, que muitas vezes as pessoas acumulam funções e o gestor não quer saber de implementar e vai fazer só um treinamento, como você falou, né? Então, a gente tem aí um grande desafio pela frente de implementar uma cultura de que riscos psicossociais são a vida de uma empresa, né? Então, não adianta ter uma conta bancária cheia se você não vai tratar bem as pessoas. E isso vem de cultura, de respeito, sabe? De entender a dignidade da pessoa humana naquele ambiente, né? Porque eu não vejo atender ao princípio da dignidade da pessoa humana uma pessoa que precisa fazer as suas necessidades, porque são necessidades fisiológicas, onde ela está trabalhando, né? Então, são muitas questões pontuais que a gente precisa começar a desenvolver. E eu vejo que é um trabalho de formiguinha, que vai além de dados estatísticos, mas que vai muito perto do cuidado, né? Eu vi num congresso de RH um aplicativo para as empresas e que esse aplicativo ele
ele determinava que os funcionários daquela empresa precisariam fazer pausas. Nesse aplicativo, a pessoa poderia dizer como estava naquele dia, como ela chegou na empresa. Em determinado momento, ela dizia como ela estava se sentindo, né? E tinham pessoas ali para ouvir. Se ela chegasse com uma demanda de casa, ela poderia procurar alguém de um setor. Isso a gente está falando de algo grande, mas podem ser implementadas pequenas ações que vão fazer com que a pessoa se sinta vista, se sinta ouvida e que ela queira trabalhar, né? Então, assim, a gente pensar em cuidar de pessoas para que o trabalho ele seja produtivo é essencial. É interessante isso, porque eu trabalhei muito tempo no hospital, né? E acaba que eu atendo muitas pessoas, porque ali você vai ficando, né, nichada, né? As pessoas vão indicando. E na pandemia, alguns hospitais, eles colocaram frigorífico na entrada dos funcionários para colocar os corpos. Então eu recebi muitas pessoas com níveis altíssimos de ansiedade, depressão, tentativas de suicídio. E a gente, graças a Deus, está trabalhando com essas pessoas e a vida está fluindo, né? Trabalhando esses traumas, o medo da morte presente, porque foi um setor que não parou e nem ficou em casa. Você tinha que ir trabalhar. Às vezes você estava trabalhando e você viu o médico no outro leito, que era o seu médico que trabalhava com você há 10 anos, morrer. Eu tive um amigo da ambulância, pegou Covid e na terceira vez que ele pegou, ele morreu, né? Então, assim, você estava vendo a morte ali o tempo todo, e isso é adoecedor e ninguém pôde parar, né? Teve que continuar. Mas quando a gente pensa nisso, eu falava assim para uma cliente específica que estava muito ansiosa, tendo ataques de pânico. Falei, meu bem, você vai precisar sair do hospital na hora do seu almoço, porque eu trabalhei no hospital, então você come lá dentro, você vai pro refeitório, você tudo no hospital. Falei, você vai precisar ir. E aí perto do seu trabalho tem o que tá aberto? Ah, tem um hortifruti, então vai lá ver a manga, vai lá ver a laranja, vai lá apanhar um café numa cafeteria próxima, toma um café de 5 minutos, mini férias durante esse dia caótico que você está vivendo. E aí, eu acho que é bem interessante, porque a NR1, primeira parte é o mapeamento dos riscos psicossociais da empresa e depois a implementação. Né? E nesse caminho, a gente não pode esquecer do que eu escuto que eu posso aplicar na minha vida para tornar a minha vida melhor, que pode ser essas mini férias. Né? Agora, você quanto profissional, que às vezes trabalha no home office também, né? Você consegue fazer pequenas pausas para você no seu dia? Hoje eu tenho observado mais isso, né? Mas assim, algo que chama atenção, porque logo no início do trabalho home office era difícil. Eu não fazia um timesheet para poder, né, não atender telefone, porque muitas vezes o meu trabalho mental exige que eu fique focada e há interrupções de... A gente precisa atender telefone, a gente precisa responder no WhatsApp, a gente tem tudo aquilo ali. Então, aquilo dependendo do perfil comportamental da pessoa, vai gerar um estresse. Então, eu tenho determinados momentos no dia que eu coloco lá, eu restringo. Eu não atendo, eu não... e no meu horário de atendimento já tem lá. Tem dias que é só a partir das 2, que na parte da manhã eu estou produzindo. Né? Porque eu estou me policiando para ter essas pausas. Não só as pausas em relação a essa questão do atendimento e da produtividade, mas pausas também fisiológicas, né? Então, tenho o meu horário para beber água, porque a qualidade de vida, né, ela não está só ligada só ao emocional, né? Nós somos seres que precisamos de nos alimentar e nos alimentar bem. A gente sabe que se a gente tiver uma má qualidade da alimentação, isso vai impactar no nosso funcionamento, né? E que vai impactar também no nosso emocional e vai virar uma bola de neve em relação a tudo isso. Então a gente sabe que a gente precisa de exercício físico, que os exercícios físicos, né, a gente
vai melhorar nossa qualidade de vida, isso vai impactar na nossa qualidade do trabalho. Que mais? A rotina do sono saudável é muito importante. Então, um trabalhador, né, que antigamente levava duas horas e meia para o trabalho, né? Para chegar, né? Para chegar e para voltar, quanto isso impacta na qualidade dele, tanto de vida quanto do trabalho. Porque muitas vezes ele leva esse tempo todo e já chega lá estressado por alguma coisa que aconteceu. Tem gente que todo dia tem história para contar. É verdade. Né? E é muito isso, né? Nessa implementação, mapear tudo isso, né? Onde essa pessoa mora, ela vai ser presencial, ela vai ser remoto, porque a questão do trabalho remoto, ela não é afastada, mas ela precisa ser integrada a essa dinâmica do mapeamento para entender. E a NR1 ela também caminha com a NR17, que é da ergonomia, né, da estruturação. Então, se eu vou contratar alguém para home office, eu preciso saber qual é a qualidade de trabalho que ele vai estar, né, lá em termos de cadeira, em termos de material para ele trabalhar, né, se ele tem uma boa qualidade de internet. Imagina o estresse, eu estou fazendo uma reunião, cai. Né? Então, tudo isso ele precisa entender o funcionamento. Acontece exceções, acontecem questões assim que não estavam no planejamento, mas eu tenho que buscar formas de que aquilo ali não vai ser uma realidade todo dia. Então eu preciso saber que eu vou conseguir produzir, que eu vou conseguir trabalhar e que a minha internet não vai cair todo dia. Cai pontual, às vezes está chovendo, às vezes explode alguma coisa na rua e precisa, né, realizar uma manutenção, mas meu equipamento precisa funcionar bem. Então é todo um contexto, né, que a gente vai precisar integrar para que tudo funcione bem, sabendo que pode sair da rota e que tá tudo bem. E aí, se eu arrumo a vida, as situações, elas não são um caos completo, né? É um desafio no meio do meu dia daquilo que já está estabelecido, né? Que está estabilizado. Eu lembro que na pandemia eu fiquei em casa, né? Eu tinha consultório, aí fechou o prédio. E aí eu ficava 14 horas sentada trabalhando. E aí eu vi que minha cadeira não era boa pra eu ficar 14 horas nela. A doer minhas costas. Eu falei, ui, tem que comprar uma. Meus adolescentes que me ensinaram, cadeira game. Então eu comprei uma cadeira game, né? Porque aí eu ficava ali, minha coluna aí tem uma almofadinha aqui e tal. Almofadinha, eu falo, suporte pro pé, eles, pra estar na... eles estão melhores do que eu e eles só jogam videogame. Mas eu comprei. E aí melhorei a minha mesa de trabalho, porque como aquele era o meu novo normal, eu precisava melhorar, porque a minha coluna não ia aguentar, sei lá, por quanto tempo essa realidade. Porque a gente não saberá 15 dias, mais 15 dias, mais 15 dias, enfim. Então, quando a gente pensa nisso, né, nós não podemos esquecer que a gente passa 8 horas, 10 horas da nossa vida trabalhando. Né? E será que o meu trabalho, a minha parte no processo, né? O Freud vai dizer qual é a sua parte no mal que você tanto se queixa, né? A minha parte no meu trabalho, que eu tenho que investir, será que tá ok? Aí a empresa tá investindo também, né? Na parte dela. Porque todo casamento, todo contrato, ele tem a minha parte e a parte do outro. Exatamente. Né? Exatamente. Então, um dos grandes questionamentos, né, das empresas é isso. Eles vão fazer uma parte, mas até onde entender que aquela pessoa também vai estar comprometida a fazer a parte dela, porque a gente sabe que a questão da saúde mental é uma coisa, indivíduo, e o risco psicossocial de como aquela pessoa vai estar entrando naquele ambiente de trabalho,
né? Como aquela pessoa está vindo para aquele trabalho também já impacta, porque se ela já vem numa situação em que ela não tem condições de desenvolver o trabalho, ela vai muito mais rápido, né, estar ali dentro da classificação do risco psicossocial. Você está falando, eu lembrei uma vez que a gente chegou trabalhava no hospital, trabalhava na diretoria, chegou uma funcionária nova e a gente usava blazer, uniforme, né? Quando ela tira o blazer, ela tinha marcas recentes no braço dela. Eu olhei e falei, oh. Então, assim, uma pessoa que tinha automutilação chegou assim, tinha acabado de chegar na empresa. O que fazer, né? É responsabilidade da empresa? Não é responsabilidade da empresa? O quanto que a empresa pode contribuir? E falando disso, né, tem uma querida que trabalha no hospital que tem um trabalho muito lindo dessa área psicossocial, né? E eles conseguiram prevenir um suicídio de um rapaz, deram todo o suporte para ele, encaminharam para atendimento, psiquiatria, e ele está fazendo tratamento, e porque a empresa estava junto, ele conseguiu hoje estar em alta e estar vivendo a vida dele. Porque é o cuidado, né? Você está falando aí, o tempo todo eu estou lembrando de Foucault, né? Gosto muito de Foucault e a gente não tem como tirar Foucault da nossa vida, dessa realidade das prisões, do trabalho, né? Quando ele diz que nós somos corpos dóceis para o mercado de trabalho. Nós vamos para a escola para se preparar para o trabalho, que a gente vai para a religião para se preparar para o trabalho. E a gente tem que lembrar que agora, nessa era, né, das psicologias positivas, da comunicação não violenta, da mediação de conflito, a gente está vendo que se a gente continuar indo por esse caminho de ser apenas um corpo dócil para o trabalho, a sociedade vai acabar. Porque a gente não vai dar conta de sobreviver. Né? E como é que isso chega para você, assim, de quando você vê, de repente até na sua área, que é uma área de terno, formal, de sapato, né, com bastante lustre ali, como que você vê, você olhando para essa pessoa e falando, ei, tu é tudo isso, mas tu é uma pessoa antes? O que eu falei antes, é muito cultural isso, né? Então, é uma barreira que a gente, enquanto indivíduo, está buscando modificar. E isso veio muito forte hoje para as empresas, mas, por outro lado, quanto hoje também temos de microempreendedores individuais que estão nessa correria e não olham, né? Então eu acho que é muito uma questão cultural da gente poder aprender a nos observar, a gente entender as nossas emoções, a gente poder também, na hora que não estiver aguentando, procurar um auxílio, né? Porque antigamente procurar um psiquiatra era para Louco. né? Os próprios assim psicólogos, né? Ah, você vai fazer terapia por quê? Já ouvi muito isso. Então tinha um rótulo também muito em relação a isso, né? Então assim, afastando um pouco essa questão do que é empresa e ENRs, a gente olhar como um todo, né? Num contexto social. Por quê? Hoje isso veio como uma demanda no ambiente de trabalho, mas é o que você falou, nós, enquanto sociedade, o quanto estamos agindo para que essa saúde mental como um todo, aí eu não vou falar em risco psicossocial, vou falar como saúde mental, né? O quanto isso está impactando nós nos relacionarmos com outras pessoas, porque a gente sabe, né, não preterindo as pessoas que amam pets, né, mas ao mesmo tempo a gente vê o quanto aumentou o número de pessoas que hoje preferem ter pets a Ter relacionamentos com pessoas. Exatamente. Então, isso está se tornando assim grande,
né? Dentro de uma cultura que a gente precisa entender até mesmo a evolução histórica disso, né? A gente falou alguma coisa, né, de olhar para os dados históricos e o quanto aquela época, então, assim, o quanto hoje em dia nós precisamos nos movimentar para mudar essa cultura social e entender que cada um é único, né? Mas que ele tem o seu papel fundamental num sistema, numa instituição, numa empresa, e que ele vai ser visto como tal, como a sua função ali. E é tão interessante você estar falando que quando a gente diz que todos nós precisamos nos ver quanto pessoa, a gente está entendendo que o dono da empresa precisa se ver quanto pessoa, que a pessoa que está lá na portaria ela precisa se ver quanto pessoa, os gestores precisam se ver quanto pessoa, e a gente tem que acabar com essa cultura da violência, que foi onde nós nos conhecemos, né? A comunicação não violenta. Quanto que somos violentos. E aí, na comunicação não violenta, a gente vai entender que a comunicação foi implantada em nós através da culpa, do medo e da vergonha. Então a gente faz as coisas para não passar perrengue, para não ser exposto, para não ser ridicularizado, para não correr o risco de ser colocado no cantinho do pensamento e passar pelo processo de silenciamento. Então falo com você. E isso acontece nas empresas também. Todo dia eu escuto isso. O quanto que se eu sou uma melhor pessoa e eu aprendo a me comunicar, tanto sendo a dona da empresa quanto sendo a pessoa que abre a porta, a pessoa que atende o telefone, eu consigo fazer esse caminho de tratar o ser humano. E aí, como resultado, se eu sofri a vida inteira numa relação, se o tempo todo eu não posso confiar nas pessoas, eu prefiro os cachorros por causa disso, né? O quanto que tendo alguém que olhou para mim, alguém que me deu atenção, eu não amplio o meu repertório, até mesmo eu penso, nossa, se a Carla me tratou bem, será que nesse ambiente tem mais alguém para me tratar bem? Para me fazer me sentir pessoa? Porque a gente precisa se sentir pessoa. Não que a empresa vai ser a grande mãe, não é isso. Mas que eu vou ter um espaço também de ser pessoa dentro daquele lugar. Né? E esse limite, essa troca é importante, né? Mas ao mesmo tempo eu volto a dizer aquela mesma questão, o quanto eu estou me olhando, o quanto eu estou me permitindo, né, entender os meus processos internos que levaram a uma determinada situação ali, né? Então essa abertura também dessas conversas, né? Conversas difíceis são necessárias, né? Então, entender a melhor forma de se conversar sobre essas questões que estão doídas, essas questões que podem levar, né? Porque quando você fala em violência e a gente pensa na questão do abuso no ambiente de trabalho, né? Uma vez eu escutei uma frase que o abusador ele busca a pessoa para ser abusada. Então, isso é muito forte, porque muitas vezes aí vem a questão da culpa. A pessoa vai pensar, poxa, né, por que eu permiti esse abuso? Eu estou sofrendo abuso, mas por que eu estou sendo presa fácil? Né? Isso é muito difícil de se trabalhar. Né? E assim, e esses abusos eles começam a vir em pequenas coisas, né? E às vezes vem como testes que a gente não percebe. É um pedido além da sua função hoje, ela aceitou, amanhã eu vou pedir 2. E aquilo, quando vê, já atribuiu a função. Já. Então é autoconhecimento muito grande. E não é porque eu tô dando limite que eu tô sendo grosseira, né? Porque isso também é algo que às vezes vem da família, né? Não posso falar nada, não posso me posicionar. E aí quando a gente vai ampliando, vai se ouvindo, vai ouvindo as palestras, os treinamentos. Isso é uma coisa bem interessante. Você estava falando, eu estava pensando. Eu já dei treinamento em empresa, e às vezes o funcionário ele vai com uma má vontade.
Ai, que saco, tem que ouvir disso. Ai, porque tem que cumprir, porque tantas horas lá de treinamento e tal, e a pessoa vai. Só que ela esquece que ali pode estar o antídoto pro problema na casa dela. Que Uhum. nada é perdido. Então, assim, isso também é uma coisa muito interessante da consciência. Existem empresas que pagam treinamento que a gente pagou aqui fora uma fortuna para fazer. Uhum. E a pessoa vai com má vontade. É. Uma coisa simples, né? Que muitas vezes as pessoas acham que é perda de tempo, são as rodas de conversa. Ah, para que roda de conversa? Eu vou falar o quê? Né? Mas a questão da escuta ativa, né? De entender como é que está o funcionamento de um setor, o que aconteceu ali de positivo, trazer uma vitória. Ah, por que eu não consegui chegar naquela meta? Né? Então, assim, essas conversas entre as pessoas, as trocas saudáveis dentro de um ambiente faz com que as pessoas também parem para pensar e saiam do automático, né? Então, Você falou do automático, eu lembrei de tempos modernos de Charlie Chaplin colocando parafuso, né? Qual é o meu trabalho? Colocar parafuso só. é, Né? Se você quiser ver o vídeo, tempos modernos, vê lá o Charlie Chaplin colocando parafuso, sei lá, 8 horas colocando parafuso, tendo apenas uma pausa para o almoço. Que vida é essa, né? Numa empresa também que na época era feita de processo. Se você é colocador de parafuso, é só isso que você faz. E aí você não fala com ninguém, você não olha para ninguém. Eu vi outro dia, né? Tá no Google, você coloca lá a mulher morta na cadeira dela no trabalho 5 dias e ninguém percebeu. Tá lá, pode botar. É verdade, eu ainda fui falar. Isso aqui é fake news? Não, era real. A mulher morreu e ficou lá. O povo foi entrando, sentou nos biombos, né, da empresa. Outro foi entrando. Falei, mas que vida é essa? Que eu, bom dia, Carla. Bom dia. Né? Isso é habilidades sociais, é olhar para você e dar um bom dia. E como a gente não se fala, não dá bom dia, não... a gente não percebeu que o outro, porque o ar-condicionado fica ligado no central, então nem apodreceu, pelo menos o cheiro ia incomodar, né? Então percebe o quanto que a gente está se perdendo quando a gente não se vê. não se relaciona, se priva de se relacionar, porque muitas vezes o que eu vejo no outro é algo, né? Você pode falar melhor do que eu sobre isso, mas é muito interessante as trocas que tem numa relação, né? Então, se há algo em você que me incomoda, por que isso me incomoda? Né? O que está me fazendo ver ali e que pode fazer algum sentido para mexer aqui dentro? Exatamente. Tem uma coisa também que a gente tem que lembrar da pessoa, né? Quando a gente fala de uma empresa, tem inveja, tem ciúmes. E na relação, quando a gente se conheceu, eu tinha um processo ali que ninguém podia chegar perto, né? E aí depois que o personagem saiu, que era uma sociedade que eu tinha, né? A Todo gente pode falar? Vai ter corte? Não, pode falar, não fala nome. Mas a Carla queria falar comigo, não podia, porque a sociedade não deixava. Ela era o filtro, só chegava quem E deixava, como eu né? estava chegando, eu queria entender, né, aquilo ali, mas E eu enfim. não via, né? E eu não via. E isso é algo que é muito importante, porque são os sinais do abuso. E como eu que estava chegando poderia sinalizar alguma coisa? Não tinha como sinalizar algo. E era um processo, como você falou, era um processo que você estava vivendo. E o quanto de dor esse processo te trouxe, mas o quanto de ensinamento também te trouxe para você estar aqui hoje, podendo falar sobre isso, Que vão ter né? pessoas que não vão deixar que você É. brilhe, que você chega. E aí eu não sabia, mas ela ia boicotando todo mundo e tirando, não pode chegar perto da Irlânia. Porque a Irlânia é minha. É quase isso, né? E aí, essa questão do processo que chama muito atenção, né? O quanto você se permitia estar ali, o quanto você. Nem via, né? Era normal. Porque assim, você poderia abrir asas e voar sozinha.
Graças a Quanto Deus. isso te... Não, e o quanto isso te custava, né? E é muito interessante esse nosso caminhar, né? De autoconhecimento, né? Que liberta. Mas e aí me vem também um outro questionamento nas empresas que a gente tem, que a gente não vai falar só lá de cima, né? A gente tem várias escalas sociais. Como a gente vai implementar e trabalhar isso com pessoas que têm essa dificuldade de se olhar para dentro porque vieram de uma cultura enraizada do dia a dia. E a NR, ela fala disso, né? Que em alguns momentos, na hora da implementação e na pesquisa enfim, possibilidades de adoecimento, a gente vai encontrar uma faixa social de pessoas que não leem. Sim. E que não interpretam o que leem. Então você vai ter que ter alguém implementar e trazer de confiança como e exercício. segurança. Não é excluir essa pessoa para que ela não possa falar sobre ela, mas é ter alguém que possa sentar com essa pessoa e ajudar. E eu vou te falar, uma vez eu fui dar um treinamento para mulheres na Barra da Tijuca, as mulheres lindas com joias maravilhosas. E eu fiz tô dando esse marcador porque era um povo elite, né, pedigree, assim. E aí eu fiz um exercício, uma atividade, e quando eu pedi para fazer, tinham mulheres lindas com joias maravilhosas, idosas, que não sabiam ler. E aí eu fui, falei, não, nós vamos ajudar, porque na humanização que nos tornamos humanos. Então eu não consegui ir a todos os lugares, mas ajuda aqui e tal, fui distribuindo e a gente conseguiu fazer a atividade. Mas percebe que às vezes a gente olha para a pessoa e a gente acha que tá ok, porque eu sei ler, você sabe ler. Porque eu sei mexer no telefone, você sabe mexer no telefone. Porque eu sou tecnológica, você é tecnológico. E isso já é uma segregação. Não é um cuidado muito grande que tem que ter nessa implementação, porque eu posso trazer um programa muito lindo e não, é o que você falou lá no início, de não atingir as pessoas. Né? E é importante a gente buscar atingir todo o grupo para que o resultado seja realmente efetivo. Né? Porque todos vão estar esperando ser vistos. Tem um filme bem interessante no Netflix que ele fala de uma família de pessoas surdas que tem uma pessoa que é ouvinte. E nesse filme é interessante que a menina, ela tá sentada na mesa, a mãe tá cozinhando, o pai sentado, todo mundo surdo, só ela que é ouvinte. E aí as pessoas não escutam, então elas fazem muito barulho, né? Bate com o pé, bate soquete, vai. E ela fica assim, os barulhos, ela que escuta, então ela... Aí ela fala, ai que barulheira, vou botar o fone de ouvido. Aí a mãe vem para ela com linguagem de sinais e fala assim, não pode escutar música na mesa. Aí ela olha assim, aí ela tira a música porque ela é obediente, aí ela come rápido e ela vai embora. E aí o filme ele começa nesse caminho, né, da diferença que existe quando eu tenho uma habilidade e o outro não tem, quando eu tenho uma deficiência e o outro não tem. Então nunca tem essa ideia de que somos todos iguais, porque não somos. E aí talvez esse mapeamento dessa NR1 pode nos ajudar a dar um pouco mais de equidade para as pessoas, né? Para que a gente possa se ver, entender o que eu sou potente, a psicologia positiva vai falar muito disso, né? De que eu tenho de muita força, de muita potência, de muito saber, e aquilo que eu tenho déficit eu preciso olhar. Porque se eu não olho, talvez eu possa até morrer antes do tempo. Sim. E isso que você falou em relação a tratar os iguais como iguais, né? E os desiguais na medida que eles se desigualam. Então, isso é muito importante, a gente buscar essa igualdade, né? E equiparar não como um todo, mas de entender que existe uma desigualdade e trazer esses para perto, para que essa desigualdade ela possa ser suprida em algum momento, enquanto a gente fala de entender essas pessoas dentro de um contexto, com olhar para a saúde mental delas, né? E quem está implementando o NR1, psicólogos, engenheiros, advogados, não pode esquecer que aqui também habita uma pessoa, né? Exatamente. Que às vezes a gente fica tão empenhado em salvar a vida dos outros que a gente morre sem oxigênio.
Como a metáfora do avião, né? Em caso de queda, acidente, pega a máscara, coloca em você, para depois você colocar a máscara no Quem outro. cuida precisa ser cuidado, né? Exatamente. Quero que você olhe para aquela câmera ali e fale para cada mulher, da Mulherada Simplifica, o que elas podem, o que elas precisam para se desenvolverem e se importar com elas. Muitas são empreendedoras, como você disse, o empreendedor não tem uma organização que vai dizer, a partir de hoje é isso e isso, né? Mas como que a gente pode trazer esse olhar da autorresponsabilidade para que a pessoa venha assumir o seu lugar no mundo? Fala ali com aquela câmera. Bom, é desafiador a gente estipular uma regra, né? Mas tem uma frase que eu gosto muito de Bert Hellinger, que diz que o essencial é simples. Muitas vezes, em grandes contextos, a gente não vai achar essa simplicidade, né? Mas essa simplicidade, ela existe, ela é real, e a gente pode, a cada dia, conquistar ela se a gente parar um tempinho para olhar para a gente entender como a gente funciona, o que nos satisfaz em determinados momentos, né? E que a gente possa ter essa rede de apoio, né? Então, assim, a Mulherada Simplifica é uma mulherada empreendedora, né? E o nome já é extremamente convidativo. Eu falei assim, nossa, esse nome é extremamente convidativo porque ele está nos convidando a trazer mais simplicidade e leveza para a nossa vida, né? Então, esse é o convite, né? Da gente poder não só pensar, né, nas nossas emoções, no nosso dia a dia, porque é muito fácil falar que uma emoção ela vai nos gerar uma ação e aí vai nos levar a um resultado, e o que eu vou fazer com isso, né? Então, o que nós vamos fazer com isso no sentido geral, em termos culturais, e o que vamos levar para frente para as novas gerações, que a gente tem visto muita gente aí em redes sociais sem saber também o que fazer, né? Então, que a gente possa, cada um da sua forma, cada um sendo o seu próprio, né, gestor interno, para que a gente possa levar isso para as outras pessoas de uma forma bem mais leve. E é isso. A vida ela é muito curta para ser pequena. E muitas vezes, na busca de alcançar coisas, lugares, processos, dinheiro, recurso, a gente perde a vida. A gente se perde. Só que a vida ela é única. A vida ela é nossa. A vida ela é presente. A vida é a única forma, vivendo, né? A única forma da gente habitar todos os outros lugares. Sem vida a gente para, a gente não continua. Então a gente precisa sim entender que a empresa ela tem uma responsabilidade social, mas a gente tem que entender que na nossa vida, nessa empresa que habitamos, nesse corpo que habitamos, nós temos que ser responsáveis, não é isso? É isso. Então quero te agradecer por você estar aqui, Eu que agradeço, te agradecer por você trazer imensamente. tanta leveza, doçura na sua fala. E por você ser essa pessoa que tem olhado para você e que tem trazido flexibilidade, né, num contexto de vida como mulher, mãe, profissional. Então, obrigado e obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada a você. Tem muito mais, mas a gente também precisa trazer esse olhar leve para o que é a implantação de UNR e que para as pessoas também não acharem que isso é um bicho de sete cabeças, né? Que as empresas vão estar precisando e isso também vai sendo trazido de uma forma que as pessoas consigam ter esse novo olhar para a estrutura de uma empresa, né, a partir de pessoas. E com medo ou sem medo, precisamos implementar até maio. Então vamos fazer o nosso trabalho, né? Porque isso. a gente tem que As melhorar. consultorias estão aí, a Pleno Direito está aí. A Pleno Direito está aí. Fala aqui, ó, como é que te acha nas redes sociais? Fala aí.
Bom, meu Instagram é @carlacarvalhochequete, CECCHETTI, e @Pleno Direito Oficial, que é o que está começando a falar sobre essas questões mais corporativas. Exatamente isso. Carla, muito obrigada. Obrigada Tá? a você. Seja bem-vinda e fique à vontade. E espero que esse encontro ajude muitas pessoas. Muito Possamos obrigada. ser Tá? mulheres que simplificam É os verdade. processos. Obrigada. Obrigada.